Esse desrespeito ele começa a partir do momento em que a gente não tem o nome dos lugares. Não existe a nomenclatura correta. Você vai chegar no Mercado Velho, a gente tem um nome popular, Mercado Velho. Mas cadê a placa Mercado São José? Cadê a identificação? O shopping da cidade, ele não tem um nome? O da estação do metrô a gente tem, gigantesco. O Palácio da Cidade, só Palácio da Cidade, não tem uma placa que identifique que antes ali era a escola normal ou que ele é o Palácio Tereza Cristina. O patrimônio é uma forma de comunicação do passado para o futuro. O que é que comunica? Quais são os valores culturais, do ponto de vista, né, imaterial, os costumes, do ponto de vista material e financeiro, os materiais utilizados nas construções, a forma, o layout das casas revela também como esta sociedade vive ou vivia. Tem uma autora que ela coloca muito que é preciso conhecer para preservar e preservar para conhecer. Você precisa conhecer aquele bem para poder você entender quais são esses sentidos que ele carrega e a partir daí você poder preservar. Mas se for por acaso você não preservar, você também nunca vai conhecer porque ele vai ser destruído. Muitas vezes eu sou muito conservador, então por exemplo, eu não aceito que um determinado prédio histórico ele seja demolido, eu não aceito, que eu acho aquilo um absurdo, isso aí tem que ser preservado. Olha, há alguns anos eu desenvolvi um projeto em que eu levava os meus alunos de ensino médio para visitarem pontos que têm relevância histórica, artística, cultural, na formação social da nossa cidade. E há 2 anos eu fiz a especialização em patrimônio e cidade e ela me despertou muito para o olhar sobre Teresina e principalmente como o teresinense muitas vezes passa pelos lugares específicos e não tem a menor referência quanto à importância, à origem, à história, ou até mesmo a nomenclatura daquela edificação ou o que originalmente havia naquele espaço. E a partir daí eu desenvolvi um projeto chamado Pé de Leque Cultural, que é uma referência a um termo dos anos 80 que a gente usava como gíria, né? Você vai de quê? Ah, eu vou de carro, eu vou de bicicleta, eu vou de mobilete. Quem não tinha nada disso ia de pé de leque, né? O famoso P2. Que é uma caminhada no sítio histórico e arquitetônico de Teresina, ali da Praça da Bandeira. Então a gente começa com todo um roteiro, né? A caminhada ela vai envolvendo muita conversa. Ela não tem o objetivo de ser uma caminhada turística, mas sim de ser um bate-papo sobre a cidade, onde as pessoas podem trazer suas memórias, podem trazer suas experiências. Mas um fato que eu queria chamar a atenção é que há determinadas casas, ou construções, ou prédios, que têm um valor de patrimônio histórico, cultural, intrínseco, porque ali nasceu um grande homem, porque ali foi realizado um grande evento cívico, político, etc., né? Que aqui não tem esse costume, como em outras cidades, de ter uma placa. Aqui nasceu fulano de tal. Isso no exterior é comum. Não vou nem falar de Paris, outras cidades, né? Aqui nasceu fulano, aqui morou fulano durante tanto, né? E essa perda da perspectiva histórica é que faz com que as pessoas também não tenham o devido valor a essas circunstâncias que não têm preço, não se mede do ponto de vista financeiro, né? E sabe uma coisa que é ímpar em Teresina? É que Teresina não tem um centro histórico. Nós temos vários. Então a gente precisa usar a denominação. O centro cívico, qual é? É o da Praça da Bandeira, que tem o Palácio Tereza Cristina, não é? Que é a sede administrativa do município e tudo mais. A gente tem o sítio, o centro da Praça Pedro II, com o Complexo Mestre Dezinho. A gente tem o centro histórico da Praça da Previdência, do INSS, a Praça do Liceu. Então, se você for perceber com atenção, essas localidades, elas têm todo um entorno de uma arquitetura que conta a nossa história e que precisa ser preservada. Então, imagina a riqueza do circuito que se pode fazer, caminhando pelo centro de Teresina, por todos esses pontos, até chegarmos à estação do trem,
né? E ali o prédio do DR. Então, Teresina tem essa vantagem e tem essa particularidade, que não está tudo apenas em um lugar, está bem separado. E a visibilidade precisa ser dada para as pessoas entenderem que elas estão ao longo dessa caminhada no centro, ou da passagem de carro, ou da passagem de ônibus, que elas estão vivenciando a história da cidade o tempo inteiro. Um fato interessante aqui é que ainda era muito provinciana nessa época, que até mais ou menos 1975, quando era aos domingos, ou nos dias assim mais de feriado de domingo, alguns dias assim mais próximos do fim de semana, as pessoas se reuniam ali na Praça Pedro II, as moças rapazes aqui do centro, ou mesmo até quem vinha mais afastado, vinha ficar circulando ali no centro, como se fosse uma cidade do interior. Todo o movimento ali era no centro da cidade, ali na Praça Pedro II. E a diversão ali era o Cine Rex e o Teatro 4 de Setembro, que era Cine 4 de Setembro também, era Cine Teatro, ali tinha 2 cinemas. Aí, há pouco tempo, havia sido inaugurado o melhor cinema daqui, que foi o Royal, que ficava ali, não sei como é o nome daquela rua ali, o Royal. Ele ficava ali, no centro também. Era um cinema muito bom, era mais luxuoso, os outros eram mais velhos. Todos os estacionamentos que tem no centro eram casas antigas que talvez a maioria tivesse algum valor histórico, né? Mas ainda restam algumas, como eu lhe falei, que é um prédio da região militar, chama Circunscrição do Serviço Militar, na rua Teodoro Pacheco, 3 quarteirões para o Rio. É um prédio bonito, à esquerda. Aquele prédio tem um valor histórico que vai ser mantido porque ele é federal. Mas o prédio que está ao lado, que tem valor da mesma forma, ou mais do que tem uma tendência de ser derrubado porque é particular. Então, o descaso, o desrespeito vem a partir daí, que a gente não tem o nome, não tem a identificação, não tem o respeito, porque esse respeito é uma forma de valorizar esses lugares, né? De dar um reconhecimento à importância da existência deles. E aí, se o poder público não identifica e não respeita, a população passa ignorando, sem entender o que é só mais um prédio velho, é só mais um prédio antigo. Essa busca incessante dessa modernidade, desse crescimento de Teresina ser sempre o futuro, ser sempre desenvolvida, é botar no chão, tem que acabar porque é velho e tem que vir o novo, e há a cultura do desenvolvimento a qualquer preço. Por que eu não posso reformar? Por que eu não posso usufruir daquele bem cultural, daquele patrimônio e fazer com que essa existência ela seja equilibrada, ela seja harmônica? Passado e presente podem conviver perfeitamente dentro da cidade. A capital do Piauí atravessa uma fase de desenvolvimento acentuado. A movimentação nas ruas, nas praças e o crescimento do centro comercial refletem esse progresso, no qual também se integram os novos edifícios. O progresso ele tem um sentido técnico que significa um sistema econômico, social, o uso de novas combinações dos fatores de produção, capital, trabalho e recursos naturais. Se você combina de outra forma, melhor, com mais eficiência, aí é progresso. O problema é que o progresso às vezes não chega para todo mundo, que foi o que aconteceu no Piauí nos primeiros anos, quando chegou a energia elétrica. A energia elétrica não chegou para o pequeno pobre que está lá na ponta da rua, no interior e tal. Só agora está chegando lá no interior, na zona rural. E tem o progresso, que seria a forma de ser assimilada pela sociedade dessas essas modernidades, né? Acabado aqui, eu não sei porque isso acabou no Brasil inteiro, né? Essa coisa já não atrai mais. Era o cinema, que eu sou fã de cinema, eu sou cinéfilo. E gostava muito de ver filme aqui no 4 de Setembro e no Rex. É que fosse reativado esse cinema ali do Rex. E o Royal jamais devia ter se acabado. Eu também acho que é porque acabou porque o problema já não estava mais rendendo, né? Esse novo que está vindo, ou que muitas vezes não vem, porque ele é só uma mera especulação imobiliária, ele gera muita dúvida do que se quer realmente para a cidade de Teresina, né? É uma cidade só para o carro, né? Só para virar o carro parado ainda, né? Estacionado, né? Nem
circulação. A gente percebe casas que são adaptadas para se transformarem em restaurantes, em cafés, em espaços culturais, que elas são ocupadas, que elas são visitadas. Quando você oferece à população, a população abraça. O problema é que a gente não tem a fiscalização e não tem a continuidade. Começa, para. Aí a gente piscou, vai para o chão. E aí surge uma outra coisa no lugar. E isso vai deixando de ser uma memória coletiva e vai se tornando uma lembrança. Daqui a pouco a gente vai perder as gerações que têm essa lembrança, que têm essa preservação. A dificuldade maior no trabalho com o patrimônio é a manutenção através de uma fiscalização que seja responsável e comprometida com o patrimônio. Isso é uma corrida contra o tempo e contra novamente, desejo do progresso, porque a destruição ela é muito mais rápida, né? O valor econômico se impõe de uma forma muito mais rápida, né? A especulação e o valor imobiliário, por exemplo, também se impõe de uma forma muito mais rápida. Então é muito difícil que você consiga andar nessa mesma dinâmica. Por quê? Porque as questões de patrimônio, muitas vezes elas aparecem nesse outro momento, no momento da perda, como eu falei, ou na iminência da transformação, né? Ela não se dá naquele momento inicial da discussão, do planejamento, né? Do pensar a cidade, do pensar o que se quer. Em Teresina, as praças não são mais utilizadas como eram antigamente. Ou seja, lá atrás, Teresina tinha coreto na Praça Rio Branco, na Praça Pedro II, e tinha de noite a banda da polícia, do exército, tocava lá. Hoje não tinha naquele tempo música mecânica, não tinha internet para você tocar nas alturas, carro de som, como é que chama esse? Paredão, não é? E aí você perde a utilização de uma praça que tem valores. Tudo bem, mas aí a questão de segurança, a questão de mentalidade também do prefeito, dos vereadores, uma série de problema financeiro. Mas aí a cultura e o progresso levam as pessoas para o shopping. Lá tem ar-condicionado, tem segurança, pelo menos um mínimo de segurança, né? E essas coisas tradicionais da cidade, que estavam num lugar de valor histórico, foram para um lugar que não tem valor histórico nenhum, que é o shopping. Então essa meninada de hoje não vai lá para a Praça Pedro II, olhar para o prédio do Teatro 4 de Setembro, vai lá para o shopping, né? Aí é a cultura que muda, mas isso é normal, é natural. Isso desapareceu tudo. Hoje o centro está mais assim, ligado a comércio, que é mais durante o dia. À noite aqui a gente não tem quase ponte de diversão, como teve no passado. Não sei se por conta da epidemia, dessa pandemia, ou se porque mudou mesmo os locais, né, de atração aqui. Já não empolga mais aqui, né? Eu não tenho muito hábito de ouvir as pessoas falarem, eu vou para o centro histórico. Você diz, eu vou para o centro de Teresina. Ou eu vou para o centro. Mas você não diz centro histórico. Isso já denota um pouco da percepção de que não há, talvez, um centro histórico, ou que esse centro ele é tão grande, ele está tão dinâmico, ele faz parte tanto da vida, que não há muitas vezes essa percepção de que ele é histórico. Por quê? Porque ele está no teu cotidiano. Então, esse cotidiano, ele é tão importante quanto uma casa de cultura, um museu, né? Então, a gente não pode, eu acho, pensar os centros históricos, as áreas urbanas a serem preservadas, somente sob esse viés dessa cultura pensada dessa forma, né? Do evento, da festa ou do teatro, porque isso vai acontecer em alguns momentos, mas o cotidiano é você estar indo todo dia para o trabalho, para a escola, comprar alguma coisa na rua. Isso é muito importante também. Então eu acho que Teresina, o centro de Teresina, ele tem uma qualidade muito grande, que é exatamente esse dinamismo, mas ele está caminhando cada vez mais para ser monofuncional, ou seja, só funcionar o comércio, o serviço e até determinada hora e não ter outras atividades. E isso é muito ruim, e isso é muito ruim não só para o centro, mas em qualquer lugar da cidade, isso é muito ruim. Então acho que a gente precisa pensar de uma forma muito integrada o centro,
em relação à cidade de Teresina. A resposta que se dá para o centro, por exemplo, com relação à mobilidade, é a resposta que se dá para a cidade toda. A resposta que se dá para o centro em relação à segurança é a resposta que se dá para a cidade toda. Então, eu acho que precisa ter uma integração muito maior do que é preservação, do que é gestão urbana, do que é a legislação que vai promover essas relações. Então, eu acho que todos esses elementos eles são importantes no centro de Teresina, exatamente para que ele não perca essa vitalidade. Ele já se transformou muito do ponto de vista da arquitetura, mas carrega uma vitalidade muito grande e isso é muito importante, né? Precisa ser conciliada essa vitalidade com a preservação, com essa ideia de preservação. A partir do momento em que é feito o levantamento e aquele bem está inventariado como um patrimônio de interesse da cidade, um patrimônio edificado de interesse da cidade, ele já está dentro de um processo de proteção, de preservação. E ao chegarmos ao tombamento, isso é a publicização de que ele é necessário, de que ele é importante. E aí, cobrir, fazer toda a alteração, não, porque tem que ser bonito. Poxa! A gente tem, infelizmente, uma cultura de achar que tombamento de conjunto ou área urbana só é de fachada, né? E isso é uma pena, porque, como o Olavo Pereira coloca, a gente não conhece o livro só pela capa, né? O que tem importante do livro está dentro. Então, se você não abre o livro e folheia, você não tem conteúdo. Da mesma forma, ele associa isso com uma casa. Uma casa, uma arquitetura, ela conta uma história. Não, essa história não vai estar toda na fachada. E, infelizmente, essa cultura de achar isso está muito relacionada com a legislação. A legislação de Teresina, por exemplo, é uma legislação de fachada e da fachada, na minha avaliação. A gente tem tombamentos estaduais que são apenas da fachada. Então, isso é muito reducionista. Isso é reduzir um conteúdo, uma história, a detalhes arquitetônicos, a uma moldura de janela, uma moldura de porta. Então isso é muito pobre, isso é muito pouco. Então não estranha não se vê em Teresina toda essa relação que se estabelece, porque é assim que o poder público estabelece uma relação com o patrimônio. Como esperar diferente da propriedade privada? Se é essa relação que o poder público faz. Então isso é muito complexo, né? Então o tombamento, ele não é só de fachada, né? Ele não é só da fachada. Isso quem vai definir é o próprio tombamento. Olha, eu vou lhe dizer, depois que eu assumi esse conselho, o titular de patrimônio, eu disse, não, patrimônio em Teresina, ninguém vai brigar por isso não, vai ser ótimo, vou aprender, vamos discutir vários outros temas, né? Eu achava que o imaterial era que ia ser que nada. 4 de janeiro de 2020 a gente já começa com o patrimônio ameaçado do Cine Rex. E ia ser uma desconfiguração muito grande, não só a questão do uso, né, mas a desconfiguração e descaracterização do prédio mesmo. E a gente não pode ficar só na conservação de fachada, porque as divisões, os usos internos nas edificações também tem um motivo, também tem um porquê. Então, descaracterizar internamente e manter só a fachada não entra nos critérios de preservação de memória, né, e de valor patrimonial. Um outro aspecto que eu acho que esse é o mais complexo, talvez, é que a gente tem uma noção de urbanidade no Brasil, ou da convivência na cidade, de que o que é público é de ninguém, né? E o que é privado é que tem valor e que ninguém mexe. Então, por mais que a gente tenha a noção da função social da cidade, a função social da arquitetura, a função social definida do patrimônio desde a década de 30, a gente tem ainda uma dificuldade, uma resistência muito grande de entender o patrimônio privado como um patrimônio que é privado, mas é de um interesse coletivo, porque ele faz parte de uma memória, de uma cultura que é compartilhada. Um caso interessante de Teresina é o do Cine Rex, em que a família, o proprietário, ele já tinha deixado claro, faça uma negociação, mas ele tem que ficar como bem cultural. Ele tem que servir como um equipamento cultural para a cidade. Por quê? Porque ele entende a história do Cine Rex, né, do cinema de rua, para Teresina e para a história do audiovisual dentro do nosso estado. Então ele deixou muito claro, porque o bem
está inventariado, tombado, né? Ele vai ser adquirido, está em processo de aquisição pelo Estado, mas o Estado também pode decidir fazer qualquer outra coisa ali, né? Dar um uso diverso e ele deixou amarrado. O uso tem que ser cultural, ele tem que ser usufruído por todos. Então, eu acho que essa relação do público-privado, daquilo que quem cuida é o poder público e quem cuida é o proprietário privado, gera também uma dificuldade muito grande de entendimento, porque quem regula isso? Quem regula isso é a legislação. E aí o agente público, ele regula, porque ele detém a legislação e ele detém o poder de decidir, de fazer ele mesmo. O privado não, ele tem muitas vezes o dinheiro, mas a legislação não é ele que define, quem define é o outro e ele submete essa legislação. E essa legislação muitas vezes ela é diferenciada, esse tratamento ele é diferenciado. Então é muito difícil, às vezes, você convencer ou a pessoa entender que a sua propriedade privada ela tem uma função que vai muito além da herança para a família, para os filhos, né? Que ele tem um interesse muito maior, um interesse que é coletivo. Então há uma série de elementos que vão fazendo parte dessa cadeia, fazendo parte, digamos assim, né, desse cadinho que é a cultura, que é a cidade, que é a relação de identificação que se faz com os bens, com esses objetos, né, essas referências culturais. E isso tudo acho que vai criando, né, essas relações, né, esses estabelecimentos do que merece ser preservado, ou seja, não esquecido, e aquele que vai ser apagado, né, ou que vai ficar numa memória muito restrita. A gente não pode definir uma pessoa culpada ou um único responsável. É uma responsabilidade que ela é coletiva, porque a cidade é feita por todas as pessoas. Ela não é feita por grupos individuais. Então a gente precisa realmente ter a consciência de que para preservar, eu preciso conhecer. Leva tempo para aprender, eu preciso estudar, eu preciso pesquisar, eu preciso questionar. A gente tem um acesso muito grande às informações através das redes sociais e através da internet. Por que não sentar e fazer essas buscas? Vamos entender, né, o surgimento de vários grupos dentro das redes sociais que trabalham Teresina do passado, que trabalham a memória de Teresina, né, os museus virtuais de imagem e do som. Isso é um trabalho que ele é coletivo, mas todo mundo precisa se apropriar dele. Eu não posso só reclamar porque o prédio está no chão. Como cidadã, eu posso fazer a denúncia no site do Ministério Público sobre aquele patrimônio que está num perigo iminente. Então, há o comprometimento de todos os lados. O poder público em fazer a legislação e, principalmente, fazer com que ela aconteça através da fiscalização, do cumprimento realmente. As leis estão aí para serem cumpridas, da população em realmente tomar para si essa responsabilidade e lutar pela cidade, né, para que a gente possa ter um coletivo e não coisas que são pontuais ou só quando tudo passou, lamentar. Os setores da sociedade precisam se organizar na medida em que cada um tem também um interesse direto. Vamos supor, a Universidade Federal do Piauí, a UESP, né, para falar desses dois. Então, na Universidade Federal tem um curso de História, tem um curso de Geografia, tem um curso de Comunicação, tem um curso de Artes, né? Então, cada pessoal desse lá contém uma área de interesse para cá. E é o que eu já disse N vezes para o reitor, para o atual, o anterior, é que a gente precisa ter uma interação maior com a sociedade. E é um mal da universidade se achar autossuficiente em conhecimento, em geração de conhecimento e em propagação. Não. É preciso que a universidade entenda que ela paga pela sociedade, né? A autonomia é relativa, ela é acadêmica, né? Eu não posso dizer para você o que é que você tem que ensinar, não.
mas a administração financeira é da sociedade. E aí é preciso que o curso de História, os professores e os alunos, tenham essa capacidade de vir aqui e fazer um levantamento para dizer assim, estes prédios têm história, precisam ser mantidos, né, em pé e preservados e tal e tal. Temos muitos lugares significativos aqui no Piauí. Nós temos muitos lugares que carecem dessa proteção, dessa preservação. No entanto, quando eu falo isso, eu não estou me referindo a uma carência de o IPHAN ou o Estado estar lá, mas sim uma carência não só desse reconhecimento oficial, que é importante sim, mas uma carência de que as pessoas cuidem, de que as pessoas se reconheçam, né? Que esse processo de valorização, ele parta da sociedade, ele aconteça também na sociedade. A gente tem situações e exemplos muito interessantes aqui de lugares que preservam, né, a sua história, pessoas que preservam a sua história, e isso é muito significativo, né? Isso faz a diferença de fato na preservação de algum bem. Bom, o que eu gosto o que eu gosto aqui no centro, mais lá ali para a Praça Marechal Deodoro ali, né? O que eu gosto ali é de frequentar o museu. E mais para cá também eu sou frequentador do arquivo. Antes dessa pandemia, quase todo dia eu ia lá para o arquivo, que eu gosto de fazer pesquisa, eu sou muito curioso. Eu tenho um acervo muito grande de livros antigos, essas coisas. Eu gosto dessa parte de história, fotografias, revistas velhas, recorte de jornal, livros velhos. Então eu gosto desse negócio aí. É muito complexo você pensar no que faz com que você se identifique com alguma coisa, por exemplo. O que me faz me identificar como mulher nordestina? O que me faz isso? Quais são os elementos que vão compor, por exemplo, esse processo que me faz sentir diferente, ou que eu, mesmo sendo mulher igual a outra pessoa que está no sul do estado, ou no sul do país, eu me sinto pertencente a este lugar e não a outro. Esses elementos, eles são muito sutis, eles estão muito ligados a vivências, a experiências, a cotidiano. Estão muito ligadas também à própria educação, não uma educação no sentido, né, formal, de ensinar o outro o que é, mas uma educação no sentido de perceber aqueles elementos que são nossos e perceber esses elementos como importantes. Então a gente aprende na escola, por exemplo, que patrimônio é a pirâmide, né? São as grandes catedrais, mas a gente não aprende na nossa história, né, que as nossas igrejas, que as nossas ruas, que as nossas praças são também importantes. Muitas vezes a descoberta desse patrimônio, digamos assim, ela se dá com a perda. Ela se dá quando você passa na rua e você só vê o vazio. E aí você faz aquele processo de memória, de identificar o que existe ali. Tinha uma casa aqui, nossa, essa casa está toda descaracterizada. Ou então, meu Deus, como reformaram isso aqui de outra maneira, de outro jeito? Será que podia? Aí as pessoas vão começar a buscar. É conhecer a cidade palmilhando mesmo, visitando, se questionar que lugar é esse, que casa é essa, quais foram as pessoas que viveram aqui, por que tem uma plaquinha de identificação? Gente, a riqueza que nós temos na menor rua do mundo e a importância dela dentro da administração da cidade, do estado, é algo fantástico. Pensar as nossas praças, os parques, não só como espaço de caminhada, mas também como espaço de identidade. Visitar os porquês, os motivos, os nomes das ruas. É realmente pensar Teresina como espaço da sua identidade, da sua formação. Não apenas transposição, não apenas deslocamento, não apenas o lugar onde tem a minha casa, eu vou viver e vou me isolar. Se sentir também participante, se sentir também um fazedor da história de Teresina. E eu acho que o teresinense, que não é diferente de quem mora em grandes cidades, né, e enfrenta os problemas da cidade, ele precisa restabelecer esses vínculos,
né? Não depender do poder público para criar vínculos. Esses vínculos você estabelece no seu cotidiano, criando coragem de viver a cidade, de andar pela cidade, não se deixar submeter pela cultura do medo, né, pela cultura da insegurança. Nós temos áreas da cidade que continuam sendo utilizadas, mas elas repetidamente são chamadas de vazias, mas elas continuam sendo utilizadas. Então, acho que a gente precisa repensar esse modelo de cidade, essa forma de se relacionar com a cidade. As pessoas continuam andando, por exemplo, pela Frei Serafim. Foi criado um parque, justamente nesse conjunto ferroviário que eu mencionei, que é tombado. O IPHAN teve uma atuação decisiva naquele parque. E era uma área do IPHAN, por exemplo, que cedeu à prefeitura. As pessoas passam a andar do parque para Frei Serafim, numa rota de ônibus, por exemplo. Isso estabelece caminhos, estabelece rotas também. A cidade de Teresina, de alguma maneira, ainda tem o que se apreciar como prédios históricos, né, como edifícios, e certos costumes que fazem parte desse patrimônio, né? Não é só patrimônio, não é só físico, é um patrimônio também imaterial, que a gente às vezes não dá o valor, mas que é preciso manter preservado, né?